eu quero continuar. Nós estamos com uma série chamada Tudo Novo no Novo. Fale, tudo novo no novo. A gente, quando escuta sobre novo, a gente tende a colocar esse novo numa ordem temporal, porque novo é aquilo que não envelhece na concepção de Deus. Novo, olha para mim, novo não tem a ver, eu já estou pregando, novo não tem a ver com um menino de 5 anos e um menino de 20 anos, de 40 anos, 60 anos. Não, novo é aquilo que não envelhece. Então Cristo é o novo de Deus. Cristo é eternamente novo, amém? Por quê? Porque Ele não envelhece, não está fadado a desaparecimento, não se contamina. Tudo que se contamina fica velho. Tudo que se contamina está fadado a desaparecer. Então, Cristo é o novo de Deus. Cristo é aquilo que é novo. Então o texto de 2 Coríntios 5, abre sua Bíblia que nós vamos ministrar. O texto de 2 Coríntios 5, você abriu, diga amém. 2 Coríntios 5, verso 17, você abriu, diga amém. E assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que se fizeram novas. Ó Deus, obrigado por hoje, por tudo, que o Senhor possa nos permitir desenvolver na sua palavra, que nós possamos te ver melhor, que nós possamos de uma nova medida de graça, uma nova medida de verdade, uma nova medida de entendimento, para que nós possamos te conhecer mais. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor. O que a igreja evangélica entendeu que eis que tudo se fez novo? Você não era evangélico e agora é evangélico, eis que tudo se fez novo. Eu estou mentindo? Isso nunca teve no texto. Até porque não existiam evangélicos nessa época. Entenda, o Jesus nunca foi cristão. Respira. Batismo não é coisa de cristianismo. Se fosse coisa do cristianismo, Jesus não tinha batizado. Tá, eu sei que é, às vezes é difícil. Eis que tudo se fez novo estava tudo velho e agora está tudo novo. Existe um aspecto de lei? Existe lei e graça, vinho novo, odre velho. Só que num primeiro momento você vai até entender que isso vai falar sobre lei, mas num segundo momento você vai entender que isso falava sobre o vaso, sobre o corpo, sobre o Adão e o Cristo. É aumentar o entendimento. O odre velho era o Adão. O Adão não sustenta a palavra viva, nova. Tanto é que se você virar para alguém que não está acostumado com o evangelho e falar: irmão, você crê em Cristo, diga amém, você não vai para o inferno. O Adão pensa assim: então eu posso pecar? Você pegou? Por isso que diz que o vinho novo, se entrar no odre velho, vai romper. Porque o Adão, ele vai pensar logo em pecado, e não de: caramba, eu vou viver eternamente com Cristo. São mentalidades diferentes, naturezas diferentes. Então o que o texto vai falar sobre retalho e roupa, que não pode botar peça de pano nova e roupa velha. Quem é a roupa velha? O Adão, porque agora eu me visto de Cristo. Então o novo não é um estado temporal. O novo é uma pessoa. O novo é uma pessoa. E o tema de hoje, ou subtema, o subtítulo da nossa série chamada Tudo Novo no Novo, o subtítulo é Como no Céu. Porque eu sei que a gente ora, e daqui a pouco eu vou ler o texto: Pai nosso que está no céu, santificado teu nome, venha o teu reino, assim na terra. Fala, assim na terra como no céu.
Então, para entender como é que tem que ser na terra, eu tenho que entender como é que é no céu. E talvez te mandaram orar a oração, mas nunca te explicaram como é que é no céu. E você está vivendo no céu do seu jeito. E de vez em quando o céu vira inferno rapidinho. Porque a igreja evangélica é boa de declaração, mas é ruim de explicação. Só que agora o Bruno, a pastora, os ministros dessa casa, nós que ministramos a palavra, entenda, nós não temos um versículo. O que nós temos é um espírito e uma vida. Porque Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Então entenda, para a gente é muito complicado, porque nós não estamos lendo, nós estamos vendo algo que não conseguimos explicar. Porque as letras, elas vão desaparecer. É por isso que às vezes você fala assim: eu nunca vi esse texto desse jeito. Não é possível, vou ler de novo, não está escrito isso. Porque as letras, elas vão desaparecendo, e o que nós começamos a ver é um verbo feito carne. E entramos no que eu vou chamar de universo Cristo, geografia Cristo. A Leide me fez uma pergunta semana passada, e a pergunta envolvia oferta. Era oferta, não era, filho? Hã? Repete. Tem de envolver oferta. Ela me deu o texto. Ela: pastor, como é que eu trago essa oferta para esses dias? Eu falei: o texto nunca falou de oferta. O texto fala sobre Cristo. Aí eu falei, ela falou assim: e não é que é verdade? Eu nunca tinha visto isso. Mas não tem a ver com capacidade, não. Tem a ver com geografia, onde você está. Você não consegue ver outra coisa. Ainda que o texto falasse de ofertas e falasse de... Não tem nada contra isso não, e fala realmente, mas você consegue ver não a goteira, mas o telhado. Eu repito. Quem mora em casa aqui? Casa, isso. Nossa, tanta gente morando em casa. Me senti até mal agora. Porque o apartamento não tem esse problema, mas a cada de vez em quando dá um furinho na telha. Aí o que você faz? Bota um balde, bota um pano para não ficar. Não é assim? Eu acho que é assim, né? Eu já morei em casa, então é assim. Você vai corrigir a goteira? Não. Você vai corrigir a consequência da goteira. A Leide estava vendo a consequência de Cristo, que era uma oferta, apenas isso. Mas o nosso papel não é que você veja a goteira, é que você veja o telhado. Nós precisamos entrar nesse universo Cristo, onde só Cristo importe, onde só Cristo seja a razão das nossas vidas. E que nós, se vemos o que vemos, não é por causa da gente, é por causa do corpo. A grande virada da minha vida de leitura é quando eu me apaixonei pelo corpo de Cristo. Eu pregava para o corpo de Cristo, mas um dia eu me apaixonei por Ele. E quando eu me apaixonei por Ele, essa paixão começou a me entregar coisas. É o que o texto diz, né? Que existem coisas ocultas que Deus vai entregar para aqueles que o buscam e o amam. Então quando eu entendi que me apaixonar por Cristo exigia uma mesma dimensão de me apaixonar pelo corpo, eu comecei a ver o que eu nunca tinha visto na vida. Só que isso em forma de letra. Então às vezes a gente fica ministrando e a gente fica falando, eu falo assim: não entenderam ainda, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? E aí eu vejo isso assim, um silêncio no ar. João 5,17. Já eu chego onde eu quero chegar. João 5,17, Jesus diz assim: mas o meu Pai trabalha até, e eu trabalho também. Jesus era o que de Deus? Fala, Jesus era o que de Deus? Filho. Quem estava trabalhando aqui? Um pai e um...
Aí Jesus fala: o meu pai trabalha até e eu trabalho. Fala assim: assalariado tem horário, filho nunca. Se é filho de Deus, diga amém. Você não tem hora de trabalho para Deus, irmão. Não existe horário pastoral, existe vida pastoral. Trabalhamos 24/7. A hora que você me mandar uma mensagem, eu respondo. Claro, se tiverem 1000 mensagens, você vai ficar para trás, não tem o que fazer. A hora que você mandar mensagem para um líder, ele geralmente responde. Por quê? Porque não existe horário. Ai, me mandou mensagem meia-noite. É mais fácil você mandar 6 horas da manhã e eu não te ver. Porque não existe. Eu não sou assalariado do evangelho. Eu sou filho. Quem tem horário de trabalho é assalariado, que tem que bater ponto. O que eu tenho com Deus é relacionamento, não é uma condição de trabalho, não é uma condição de emprego. Pastor, você vive do evangelho? Eu sempre vivi no evangelho. Sempre. Se a sua pergunta é se eu tenho emprego secular, a resposta é não. Eu acho que você dá bastante trabalho. Tem semana a gente fazia 5, 6, 7 gabinetes na semana. Você é filho de Deus, diga amém. Você não tem horário de trabalho. Filhos não têm horário. Filhos têm relacionamento. Se você quer cumprir um horário de trabalho, você quer se colocar na condição de assalariado, você vai se perder no evangelho. 2 Coríntios 11, verso 8. Mas pastor, o apóstolo Paulo trabalhava e não recebia. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Quem já escutou isso? O apóstolo Paulo trabalhava e nunca recebeu de igreja nenhuma. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Isso é mentira. Por quê? Porque está escrito. 2 Coríntios 11. Eu já escutei isso de alguns pastores que falam para dizer o porquê que eles não recebem. E eu não sou contra ou a favor de quem recebe ou não, mano. Não tem nada a ver com isso não. Eu só quero abrir a sua mente. 2 Coríntios 11, verso 8. Você abriu, diga amém. Ó, o apóstolo Paulo: despojei outras igrejas recebendo salário para servir vocês. Recebi ou não? É porque o pessoal pega o Paulo e ele fala assim: eu faço tendas para não ser pesado a vós outros. O que o Paulo fez foi receber salário de um e cuidar do outro. Respira, que a sua mente evangélica não vai condizer com isso. Paulo falou: eu peguei dinheiro de vocês, salário de vocês, mas não cuidei de vocês. Peguei de vocês para cuidar de outros. Está escrito. Eu vou ler de novo porque eu sei que é difícil. Despojei outras igrejas. Pastor, não, está escrito: recebendo salário para servir. Por quê ele fez isso? Porque nós não servimos por dinheiro. Eles me deram recurso, mas nunca servi a eles, porque eu não sirvo quem me dá dinheiro. Eu sirvo quem é filho. Eu sirvo porque sou filho, não porque eu tenho um salário. Eu recebi salário deles e eles me mantêm para eu cuidar de vocês. E eles, outros cuidam. Pegou? Que assustador é isso. Por quê? Porque a minha relação com vocês não é de salário. A minha relação é de filho. Eu não sou assalariado. Ainda que receba algo, eu não cuido porque recebo. Eu cuido porque vivo diante do propósito que Deus determinou. Eu cuido porque sou filho. 24/7. Por quê? O dinheiro só colabora com o avanço, nada além disso. Ele não nos faz obrigados a fazer nada. Porque o dinheiro é para colaborar com o avanço do reino, é para mudar a sua vida, mudar a sua família. Mateus 6, verso 10. Estamos construindo.
É o texto de fato de hoje, depois dessa breve introdução. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no... Fala assim: Deus criou todas as coisas em Cristo. Então, Cristo é o novo de Deus, amém? Amém? Se Ele é o novo, Deus criou todas as coisas aonde? No novo. Mas se Deus criou, por que não funciona? Deus criou a igreja, diga amém. Por que não funciona? Deus te deu sua empresa, diga amém. Por que não funciona? Deus te deu seu casamento, diga amém. Por que não funciona? Porque tudo que Deus criou não vai funcionar se não for como no céu. E não estou afirmando que você vai se casar no céu, até porque eu não creio nesse céu que você crê. O que eu estou afirmando é que casamento não funciona porque o desenho está errado. Então para de encontrar culpado, e sim pergunta o desenho. Ai pastor, eu estou usando droga, eu estou bebendo, eu estou isso, eu estou aquilo, como é que eu mudo de vida? Cruz. O culpado não é você, o culpado é a natureza que você vive. É claro que você é responsável, não estou te menosprezando. O que eu estou dizendo é que na natureza que você vive não tem como mudar. Não tem como. Você vive uns meses bem, uns meses mal, uns meses bem, uns meses mal. Porque a natureza é o que você está envolvido com, o que você come, o que você assiste, o que você ouve, as influências que você tem. Você tem que mudar isso tudo. Não é sobre vir à igreja, é sobre ser a igreja. E para ser a igreja eu tenho que arrancar de você tudo que não é a igreja. Só que você tem que deixar. E dói. Dói. Se o casamento não funciona, não encontrem culpados, e sim desenho. Qual é o desenho do casamento, assim como na terra é no céu? Qual o desenho do casamento do céu? Cristo e a noiva. Como é Cristo? Como deve ser a noiva perfeita? Esse é o desenho. Se não está nesse desenho, vai dar errado. Qual é o casamento? Qual é o modelo de economia de Deus do céu? Qual é o modelo de paternidade? Ah, os meus filhos não me obedecem. Qual é o modelo de paternidade do céu? Eu acabei o retiro. Acabei não, fui almoçar no retiro. Eu fui no Metropolitano, fui num restaurante ali. Aí sentei tudo lotado. Aí eu sentei do lado de uma família. Irmão, pensa numa criança birrenta. A criança chegou a me incomodar. A mãe botou ela sentada de um lado, ela começou a reclamar. A mãe botou de outro, ela começou a reclamar. A mãe botou de outro, ela começou a reclamar. A mãe teve que trocar de lugar para sentar no lugar da mãe. Um relacionamento entre filho e pai já é errado. Porque qual é o desenho? Quem obedece quem? Pai obedece filho, pai obedece filho ou filho obedece pai? Se pai obedece filho, irmão, o desenho já está errado. Acabou, irmão, vai dar errado. O desenho não é esse. A culpa, entenda o que eu vou falar, não é da mãe. A culpa não é da criança. Não busquemos culpados, busquemos o desenho. Enquanto você fica perguntando quem é o culpado do seu casamento, da sua empresa, disso, você vai se perder. Porque o que vai chegar em você é uma carga de culpa, de erro. Ai, minha vida não anda. Irmão, qual é o desenho? Eu não estou preocupado se sua vida andou, se sua vida não andou. Eu estou preocupado em você achar o desenho, porque no desenho tudo está certo. Pastor, então o que nós temos em Cristo? 3 coisas: propósito, natureza divina e ecossistema. Eu vou entrar nisso. Pastor, então não tem um propósito? Tem o propósito dele. Deus não deu um propósito. Você tem, o propósito é ele. Uma natureza divina e um ecossistema. O homem não é um experimento. O homem foi criado com um propósito muito bem definido. E se deu errado, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Deus cria o homem e lhe dá um ecossistema para administrar. Esse ecossistema começava com a família, continuaria no jardim e prosseguiria por toda a terra. Eu repito.
O ecossistema que Deus deu para o homem chama-se família. Esse ecossistema, ele iria aumentar o que Deus chamava de jardim no Éden. E ele iria ampliar para toda a terra. Porque a família cresceria até dominar todo o jardim, que cresceria até dominar toda a terra. Então Deus deu um ecossistema para o Adão. O propósito do jardim, eu vou falar bonito, o propósito do ecossistema não era somente prover Adão. O propósito do ecossistema era ter o rosto de Cristo. O problema é que nós acreditamos que aquilo que Deus nos dá é para nos prover. Até funciona, mas aquilo que Deus te dá, o primeiro propósito não é provisão, é ter o rosto do Filho, senão está tudo errado. Deus não te deu no primeiro momento coisas, Deus te deu um filho. O problema é que você fica tão contente com o que Deus te dá, que você se perde do filho. Deus me deu minha casa, ai que lindo, se perdeu do filho, separou. Ai, Deus me deu um emprego, ai que legal, meu emprego tomou o meu lugar de Deus, perdi o emprego. Ai, Deus me deu uma empresa, a empresa toma o lugar de Deus, perdeu o emprego, perdeu a empresa. Porque o primeiro item do ecossistema não é provisão, é ter o rosto, a vontade, o querer do Filho de Deus. O problema é que você pensa logo em provisão, vou mudar de vida. Você já mudou de vida porque o Filho está em você. Eu comentei ontem com o pessoal aqui que eu vi um vídeo fantástico essa semana de um influencer cristão, e ele foi fazer pegadinha assim, de pergunta com o pessoal da rua, e ele encontrou um cara fantástico. Se você não viu, já você vai ver. E aí ele pergunta assim pro cara: o que você quer? Se eu pudesse te desse o direito de escolher estar face a face com Jesus ou $1 bilhão? O cara não pestanejou e falou $1 bilhão. Aí o cara se assustou, mas por quê? Porque ele ia dar lição de moral. Aí o cara falou: porque Cristo está dentro de mim, não preciso dele, está dentro de mim. $1 bilhão é o que eu não tenho, ele eu já tenho. Aquele que perguntou não sabia nem o que carregava, mas estava fazendo pergunta. Esse é o problema da igreja, ainda não entendeu o que importa, está querendo dar lição de moral nos outros. O que pergunta convivia como se ele estivesse ausente, querendo apresentar ele para alguém que já o tinha e entendeu de verdade o que é ele. O maior desaforo da sua vida é quando você fala que está se sentindo sozinho. Isso é um desaforo. Desaforo. Porque você convive como se Deus não tivesse. Só que o ecossistema, ele precisava ser cuidado, porque o ecossistema garantiria onde essas famílias cresceriam. Presta atenção. Tudo à volta do Adão precisava ser cuidado, porque era esse entorno que garantiria como essas famílias viveriam, porque elas viveriam nesses lugares. E o que garantiria o crescimento e esse ecossistema? A árvore da vida. Porque se eu como da árvore, cuido do ecossistema e com um propósito. Olha que fantástico isso. Adão comia da árvore, transformava o ecossistema na vida que ele tinha, e automaticamente cumpriria aquilo que Deus colocou sobre a vida dele. Então, como certo, o meu entorno reflete o que eu como, e eu consigo cumprir aquilo que Deus está me dando. Como certo, tudo à minha volta se transforma na vida que eu tenho, e automaticamente tudo à minha volta me ajuda a cumprir o propósito que Deus me deu. Mas se como errado, o ecossistema começa a trabalhar contra mim, porque agora você não fornece para o ecossistema vida, e sim morte, e o ecossistema começa a te ajudar a te matar.
Porque se o ecossistema recebe vida, ele começa a ajudar a te vivificar. Mas se ele recebe morte, ele começa a te ajudar a se matar. Liga a televisão hoje para você ver o que funciona. Liga um rádio hoje para ver o que funciona. Começa a conversar com A ou B para ver o que funciona. Então, comer define o ecossistema que me rodeia. É por isso que diz o texto, ó: toda a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? A terra está aguardando que nós aloquemos vida no ecossistema, porque a vida vai gerar vida em nós. As frutas vão ser maiores, as portas vão se abrir mais rápido. Não é você que corre atrás de bênção, é a bênção que corre atrás de você. Mas se eu não coloco vida no ecossistema, eu coloco morte. E o ecossistema responde com morte para mim. Então comer define o meu ecossistema. Se eu não entendi o propósito, eu perco o ecossistema. Porque muitas pessoas acham que Deus te deu algo para você viver melhor. E não, o que Deus te deu vai aparecer o rosto do filho. Nossas famílias não podem ser frutos do que existem, porque o texto de Hebreus vai dizer, 6 verso 1, se eu não me engano. O que o texto vai dizer é que aquilo que se fez é fruto daquilo que não é aparente, ou fruto daquilo que é invisível. Então o que foi feito visível é fruto do invisível. Então os nossos filhos, a nossa vida, não são frutos dos nossos avós. Existe um desenho divino, e o desenho divino é o pai que gerou o filho, que gerou a noiva e casaram. Esse é o fruto. E a sua família é o primeiro ecossistema da sua vida. Sua família, você, sua esposa, seus filhos. Esse é o seu primeiro ecossistema. Faraó vira para Moisés e fala assim: Moisés, deixa você ir, mas deixa a sua família. Moisés falou: nem pensar. Eu sei que não é fácil. Não é fácil transformar a minha família no primeiro ecossistema. Porque é fácil entender que a minha família pode ser um lugar de segurança. Porque o dia a dia faz com que a gente se contamine. A gente queira matar um marido, queira matar uma esposa, irmão. Tem dia, irmão, que você acorda e fala assim: se me virar a cara hoje, eu arrebento ele. Não é fácil. Porque toda vez que você se contamina, você cria imagens. Presta atenção. Deus quer transportar, você já viu esse texto? Deus quer transformar corações de pedra em corações de... Lembra? Por quê? Porque um coração contaminado é um coração de pedra. O que você tem no coração? Pedra. Então o que você gera? Imagens. Você põe para fora aquilo que você tem. As imagens de pedra que você tem. As esculturas que você tem. Então você começa a olhar para o seu marido e começa a falar: ele não vai dar certo não. Não vai. Porque a imagem que você está colocando: meu casamento está um lixo, o meu filho acabou a vida dele. Ou você cria imagem sobre vocês: eu nunca vou dar certo, eu nunca vou conseguir. Isso é o quê? É o seu coração corrompido. Porque ídolos são criados de corações endurecidos. É por isso, irmão, toda vez que você fala assim: eu não estou conseguindo olhar para a pessoa, o seu coração endureceu. Endureceu. Você acabou de criar um ídolo. Você está mais perto de se perder do que você acha. Se você cuida da comida, você cuida do ecossistema. Cristo, o novo, é a palavra, é o alimento para cuidarmos de tudo. Se eu me alimento mal, eu estou debilitado. Debilitados se rendem, se acostumam, se cansam. Alguém cansado é alguém sem Cristo, querido. Quantos aqui tem empresas? Levanta a mão. Quem tem empresa? Quem tem empresa aqui? Amém. Se você não tem, você vai ter. Por que eu estou afirmando isso? Porque às vezes
o que você está vendo não condiz com aquilo que você está crendo. E aí você vai endurecendo, criando uma imagem sobre aquilo que você está vendo. E acabou ali a sua empresa. Alguém que está recebendo uma palavra errada se contamina. Por isso que a palavra de cima do altar é uma palavra nova, é uma palavra de vida. Porque nós naturalizamos o que está mal. Ah, está assim mesmo. Ah, eu não vou conseguir. Irmão, o que eu escuto mais de eu não vou conseguir é assustador. Como assim você não vai conseguir, rapaz? Jesus morreu por você. Eu não tenho força para lutar. Esse é o problema, não é sobre força, é sobre uma decisão. A gente naturalizou o que está mal. Ah, é assim mesmo, para que eu vou lutar? Eu vou perder de novo. Irmão, você é filho de Deus, diga amém. Deus é responsável pela sua vida a tal ponto que tudo vai ser como Ele quer. Quer você ajude, quer você atrapalhe. Só que se atrapalhar, vai ser do pior jeito, mas vai ser como Ele quer. Deus é um pai que se responsabiliza sobre os seus filhos. Comer mal, nós temos um homem aqui que malha. Olha lá, homem forte. Vai entender o que eu estou falando. Comer mal produz inanição, você fica fraco. Você não fica forte porque você está carregando pesos mais fortes. Não, é fruto de uma alimentação. Estou mentindo, pessoal que malha aí? É fruto de alimentação. Você come melhor, fica até mais forte. Não há força em quem está comendo mal, se alimentando mal, para mudanças, porque tem desnutrição. Bem alimentado, nada te para. Eu não posso começar querendo mudar a cidade, eu tenho que começar querendo mudar uma casa. Eu não posso começar querendo mudar uma nação, nós temos que começar querendo mudar uma congregação primeiro. Só que ambições pessoais, frutos de imagens de corações de pedras contaminados, sacrificam um altar. Porque começam a sacrificar no altar aquilo que Deus nunca pediu. Tem gente sacrificando coisa que Deus nunca pediu, irmão. Deus mandou você fazer isso? Não. Para de sacrificar errado, Deus não quer. Os seus sacrifícios, as coisas que você faz, são frutos de uma direção de Deus? Ou fruto de você querendo provar para todo mundo que você está certo? Isso vai dar certo, porque todo mundo vai dobrar a língua. Você não passa de um orgulhoso que não quer assumir que está errado, que você está desgraçando a sua casa, sua família, seus filhos, seu futuro. Elias meteu pedra, meteu um animal, mas não porque era boa intenção, mas porque ele ouviu Deus falar: faça isso, faça aquilo, faça daquele jeito. A sua vida tem que ser pautada não no que dá certo, não na sua opinião, mas na direção de Deus. Olha o que diz 2 Pedro 1,16. (1,16) 2 Pedro. Olha que texto fantástico. Você abriu, diga amém. 2 Pedro 1,16. Você abriu, diga amém. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Meu irmão, tá louco. Somente um idiota fala o que não viu. Voltando a um texto de algumas pregações atrás. Você busca um movimento ou busca Cristo? Você está se movendo. Pastor fulano de tal vai na igreja tal, vou lá assistir ele. Eu já falei assim: o profeta tal, isso acontece muito com o profeta. Profeta tal vai em tal lugar, irmão, vou lá que ele vai entregar um negócio para a minha vida. Vou lá. Está se movendo no movimento ou está se movendo a Ele? O que Jó falava, 42,
verso eu procuro aqui e te falo. Jó 42, verso 3. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Olha o texto. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. E coisas que não conhecia. 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas meus olhos agora querem ver. Eu conhecia porque eu ouvia, mas agora eu quero ver. Jó está falando, eu cansei de falar o que eu não conhecia, o que eu não entendia. Irmão, idiota não é um insulto, como eu preguei há 3 semanas, um mês atrás, sei lá. É uma identificação dizendo, não estou entendendo, mas quero saber. Não entendo, mas eu quero conhecer. Eu preciso falar do que eu estou vendo. Olha o texto, clama a mim e eu te... Repete, clama a mim e eu te responderei. Aí a igreja achou que esse texto era sobre fazer pergunta para Deus. Perguntas a respeito da sua vida. Senhor, esse namoro é de Deus ou não é? Ai, Senhor, isso é... Não, Deus está falando, me pergunta sobre mim. E eu quero me mostrar, eu quero me revelar. O princípio de um entendimento é saber perguntar. A oração não é um âmbito de perguntas e não um âmbito de direções de Deus. Eis que eu te digo que isso, que aquilo. Eu declaro que a minha empresa vai ser isso. Eu declaro que a minha esposa não vai ser aquela mulher louca que ela é de vez em quando. Eu declaro que meus filhos... Deus está falando, ora, conversa comigo para me perguntar. Idiotas usam a escritura para a própria perdição, querido. Mas Jó fala, eu ouvi, mas agora quero ver. A vida de Cristo é a vida do céu. O céu é muito mais do que uma geografia. O céu é Cristo. Se você for analisar a igreja de Atos, depois de cheio do Espírito Santo, a igreja ficou com o que eles vão chamar de doutrina dos apóstolos. Nessa doutrina dos apóstolos se gerou uma comunhão dos santos. Na comunhão dos santos se gerou o que você chama de partir do pão. No partir do pão se gerou o que Coríntios vai dizer de compartilhar o pão. Porque era um desfrute, porque havia sinceridade de coração. Se o Espírito Santo quer te entregar algo, Ele não vai te entregar uma experiência primeiro, Ele vai te entregar uma doutrina, para que a experiência não seja usada com interesses pessoais. Porque é a doutrina dos apóstolos que leva os crentes a se identificarem com Jesus como Senhor, e não com coisas, não com aquilo que Deus faz. A doutrina dos apóstolos tinha 2 expressões fortes. A primeira, estabelecer a verdade, e através do estabelecimento da verdade, reconhecer as heresias. A doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo, era ensinar aspectos fundamentais de Cristo. Esse é o primeiro item na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, se bem apresentava, provocava paixão por intimidade com Ele, e não só conhecimento de letra. Meu pastor é tão inteligente. A doutrina dos apóstolos gerava uma paixão, mas se mal apresentada, mata cristãos. O que nós mais vemos aí é doutrina de evangelista. Eu bebo água. Por quê? Pergunta. O que é um evangelista? Evangelista é aquele, irmão, que Deus vai entregar artifícios para ele fazer coisas. Então entenda, Deus mandou dar um pedaço de pano na sua vida, você bota na testa que você vai ser curado. Eu creio nisso? Creio.
Mas Deus falou comigo para falar com você. Isso não é uma doutrina. Mas o evangelista fez uma vez e transformou isso numa doutrina. A doutrina não é dos profetas. A doutrina não é dos pastores. Você tem que pregar uma mensagem que ela vai dizer às pessoas que você quer cuidar delas, acalmar o coração delas. Porque o pastor é isso, irmão. Quando você está de frente para um pastor, ele vai acalmar o seu coração, mesmo que você esteja morrendo. Assim, é assim mesmo, filho. Calma, ele tem jeito. Mas quando você está de frente para uma figura dentro de um sistema apostólico, vai falar assim: você tem que morrer primeiro. Se você não morrer, nada muda. É por isso que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade aqui na igreja, porque nós estamos debaixo de um sistema apostólico e não do sistema pastoral. Então você vem com as suas mazelas, a gente fala assim, se posiciona que tudo muda. Mas a culpa é do fulano. Não, a culpa é sua. E o fulano? O fulano não vai mudar se você não mudar. Mas o pastor não, o pastor aqui, vem cá, você está morrendo, mas vem cá, eu vou cuidar de você até o dia da sua morte. O pastor tem esse coração. Mas se bem apresentada, ela provoca um querer por intimidade. E se eu ao pregar não te levo a uma paixão a Cristo, eu tenho um problema. Eu fico feliz quando vejo algumas pessoas aqui na igreja, e eu sempre recebo relatos, falam assim: pastor, isso é quase que notório aqui, quase todo mundo está me despertando ler de novo. Eu tinha perdido o sentido, eu não queria mais ler, mas agora eu estou escutando, e nossa, eu estou lendo a Bíblia, eu estou tentando achar umas vírgulas, mas não estou encontrando. Mas isso é o quê? Está te provocando a querer conhecer mais, se apaixonar de novo. A Unireino, o seminário que escrevemos, ele não é uma matéria, isso é uma paixão, irmão. É no fim da aula que começa a fome. Eu vejo no rosto das pessoas saindo daqui falando assim: rapaz, o que é isso que aconteceu hoje? Eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. Então doutrina é apenas um ensino? Claro que não. Doutrina nunca foi um curso literário. Doutrina sempre foi um discipulado. Paulo ia e Timóteo ia atrás. 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 Doutrina não é ensino, é um discipulado. Doutrina é um exemplo. Olha o que diz 1 Coríntios 4,14. E aqui eu começo de fato a ministrar o que eu quero hoje. Primeiro Coríntios 4,14, você abriu, diga amém. Não vos escrevo essas coisas para envergonhar, muito pelo contrário, para admoestar vocês como meus filhos amados. Porque ainda que tivessem milhares de tutores em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu vos gerei. 16. Admoesto-vos, portanto, que vocês sejam meus imitadores. Por esta causa te mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, que vos lembrará os caminhos, não, os meus caminhos. Eu estou te mandando Timóteo, porque Timóteo sabe o meu proceder. Timóteo foi criado debaixo do meu exemplo. Se eu respirar, ele sabe se eu estou bem ou se eu estou mal. Se eu andar para a direita, irmão, eu tenho um discípulo que está aqui comigo há tantos anos, há tanto tempo, que se eu entrar por ali, do jeito que ele entrar, ele já sabe que eu estou mal, que eu estou bem, que eu estou estressado, que eu estou feliz. Se ele me vê estressado, vem ninguém falar comigo, porque ele já sabe que a gente já vai dar ruim. Ele vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ele vai fazer exatamente o que eu faço. Ele vos ensinará os meus caminhos, como eu faço em toda parte e ensino em cada igreja.
Ele é um modelo. Eu creio, que se Deus te colocou aqui, Deus te deu uma pessoa para discipular aqui dentro dessa casa. Alguns estão comigo, outros estão com os diáconos, outros estão com alguns líderes, e é assim mesmo. Qual é o melhor livro que você vai ler na vida? A Bíblia. E o segundo? É a pessoa que Deus te deu para discipular você. Foi Deus que deu? Diga amém. O segundo melhor livro é a pessoa que Deus te deu para te discipular. Porque até o calar dele vai te ensinar alguma coisa. A maturidade dele vai te ensinar alguma coisa. A imaturidade dele vai te ensinar alguma coisa. A vida que ele carrega vai te ensinar alguma coisa. A maneira de pregar, a maneira de ministrar. Eu tenho bastantes líderes comigo de maneira direta. Até a maneira de se portar, de falar com um, abraçar outro, vai dizer muito mais sobre você do que dele. Então o melhor livro que você vai ler é esse exemplo. É claro. Ah, pastor, eu estou com alguém que não é exemplo. Troca de liderança, até aqui dentro. Se você achar que eu não sou, você pode ir para outra igreja, irmão. Porque você precisa de alguém que você possa ler. Não. Você precisa de alguém que você possa ler. Você precisa de alguém que mesmo com pecado, com erro, ele consiga falar: sejam meus imitadores, que ainda que eu esteja largando algumas coisas, eu estou prosseguindo para o alvo que é Cristo. Ainda não estou perfeito, mas estou caminhando, sendo aperfeiçoado. A doutrina dos apóstolos nunca foi uma letra, e sim uma paixão. Paulo está falando: eu estou enviando Timóteo porque ele porta a mesma paixão que eu porto, os mesmos ensinos. Eles, irmão, presta atenção, ele sabe o que eu fiz em cada igreja e vai fazer igual. Não podemos ficar na imaginação de como é no céu, nós precisamos ver, irmão. É o que diz o texto de Efésios 4, verso 13. 4:13. Se eu errei, eu corrijo. Até que todos cheguemos. Aonde? Na unidade da fé, do pleno conhecimento do versículo bíblico, do pleno conhecimento do Novo Testamento, do pleno conhecimento de toda a Bíblia, no pleno conhecimento do Filho. O problema é que tem muita gente que lê Bíblia e não conhece o Filho, porque letras não passam de letras, e a Bíblia é apaixonante. Sem conhecer o Filho, não traremos a realidade do céu para a terra. Conhecer a Cristo é conhecer o céu. Uma coisa é conhecer, outra coisa é manifestar. E não é possível manifestar sem intimidade com Cristo, sem tempo de qualidade. A doutrina apostólica ensina quem é Cristo e te deixa num lugar que você vai querer conhecer Ele mais. Você está de frente para a doutrina apostólica, acredita no que eu estou dizendo? Quando essa doutrina te ensina, essa pregação, esse ensino, essa vida te ensina quem é Cristo e te deixa num local, você querendo conhecer mais. É por isso que você vem domingo, você fala assim: meu irmão, eu quero conhecer mais disso. Aí eu vou terça-feira, eu quero conhecer mais. Aí assiste vídeo e começa a assistir e para e volta, porque é um desejo de conhecer mais. Eu estava conversando com Moisés ali na porta, e ontem com o Gustavo. Eu não leio e oro porque eu sou cristão. Eu sei que isso vai bugar a sua cabeça, mas eu quero elevar o seu nível de entendimento. Eu não leio e oro porque eu quero receber a provisão de Deus. Não. Ler é desfrutar de Deus, irmão. Orar é desfrutar de Deus. Eu participei pouco do retiro. Quem estava aqui viu. Eu, para pregar hoje, comecei a estudar quarta-feira e terminei ontem, 4 horas da manhã. O pessoal que estava aqui viu que eu preguei na quarta. Na quinta-feira eu só vim para a ministração. Na sexta eu só vim para a ministração. No sábado eu fiquei lá em cima 11 horas estudando, lendo,
os diáconos vão lembrar o que eu falei. Eu não lembrei de comer. Eles subiram com comida. Aí um chegava com a maçã, preocupado. Você quer comer alguma coisa não? Você não quer beber uma água não? Você não quer? E às vezes passava 3 horas e eu estava na mesma posição. Chega um nível de querer e de vida, irmão, que é um desfrute estar com Deus, irmão. Nada pode tirar dali, sabe? Nada. Aí eu escuto de diáconos, de líderes falando: pastor, mas eu dá 2 horas, eu estou lendo. Eu falei: irmão, às vezes eu começo em casa a ler 2 horas da tarde, da meia-noite, eu estou lendo ainda, eu estou orando. Sábado então é o dia que a gente quase não faz nada sábado, porque a gente prega domingo. E aí alguém sempre fica com Samuel, ou eu ou a pastora. O outro só janta, porque enquanto ele está comendo, alguém fez uma comida e levou, porque a gente nem lembra de comer. Eu não estou falando isso para caramba, não, para você entender que chega um tempo de vida em que nada pode te roubar daquele momento seu com Deus, sabe? Um momento de desfrute, de estar cada dia mais apaixonado, sabe? Não é pesado vir pregar. Vou falar que o corpo, eu vou dormir 4 horas da manhã. Você não acorda pesado e fala: ai, estou cansado, não vejo a hora de chegar a segunda. Não, irmão. Conhecer é desfrutar. Eu não leio para pregar, eu não oro para pregar, para me sentir uma pessoa melhor porque eu tenho pecado. Não, irmão, eu quero conhecer mais. Isso perdeu o sentido. Eu não evangelizo porque eu sou obrigado. Isso está em mim. Eu não consigo não fazer. Não é sobre um rito. Não se guardava o maná para o dia seguinte. Deus pega um escravo e começa, põe, que você possa entender o que eu vou falar. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte, amém? Estava no deserto, Deus mandou jogar fora. Porque Deus pega escravos e começa a formar neles um caráter de disciplina e dependência. Porque escravo não tem disciplina. Escravo não tem disciplina para viver em Canaã. A nossa Canaã é Cristo, a nossa terra prometida, a nossa geografia. Escravo não tem disciplina para estar em Cristo. E Deus agora vai começar a formar essa disciplina em você. Orar, ler, vir na igreja. Ai, meu líder está me cobrando oração, meu líder está me cobrando evangelismo. Não é legalismo, é intimidade, é cuidado. Eu não posso deixar de orar um dia, porque eu não posso deixar de comer um dia, eu não posso deixar de ler um dia. Porque se eu ficar sem comer 24 horas, o meu corpo sente, dá dor de cabeça. Da mesma maneira que se você não orar, não ler, o Espírito sente. Essa disciplina vai formar em você um caráter, uma natureza. As pessoas pagam pessoas profetizarem para elas. E o profeta tal, vamos lá que ele vai falar com a gente. Por quê? Porque estão tão mortas, que não conseguem discernir com a voz de Deus. Se você estivesse orando, você sabe o que o profeta falaria para você? Exatamente o que você escutou num quarto. Eu cansei de chamar aqui pessoas e falar com elas. Estou falando dos mais velhos, os novos não, dos mais velhos. E falar, ó, Deus falou comigo isso e isso. Elas falarem assim: eu estava com isso na cabeça, pastor, eu até pensei em fazer isso, mas vai dar errado. Mas é porque já orou, Deus já falou. As pessoas estão sendo idiotizadas porque não conhecem a sua voz, não conhecem suas intenções. Carol, fecha os olhos. Você está quantos anos com a gente? 11 anos comigo.
Mais alto. Quem falou? E por que você sabe que é a Raquel? Você conheceu a voz dela. Por que você conheceu a voz dela? Porque você a conhece. Quem falou? Fala mais alto. De novo. Não é que não conheça. A voz ficou confusa. Porque está longe. E se eu falar, Carol? Por quê? Como é que você vai conhecer a voz de Deus? Passar um tempo com Ele. Não tem como discernir a voz de Deus sem passar tempo com Ele. Não tem como discernir o que quem está falando. E as coisas à sua volta vão te atrapalhar. Entre a Carol e a Joyce. Tem um ar-condicionado, tem barulho, tem uma voz menor. Só tem uma maneira de você conhecer a voz de Deus, irmão. Para de buscar profeta e começa a orar a Deus. Começa a buscar Ele no quarto. Começa a orar, começa a ler. Não tem como discernir a voz de Deus sem ter tempo de intimidade com Ele. Ah, pastor, qual é a vontade de Deus? Você já está me dizendo que você não ora, que você não conhece a voz de Deus, porque se conhecesse, Deus já teria falado com você. Você está confuso entre a voz de Deus e a sua voz, os seus pensamentos. Passa tempo de qualidade com Ele. Não tem fórmula secreta, não tem receita de bolo. Passe tempo com Deus. Só escutando a Deus é que você nunca vai ser enganado por profetas, pela sua vida, pelas suas opiniões. É tempo de sujeitarmos o nosso corpo à realidade do Espírito, querido. Eu vejo horas como se fossem minutos. Perco a hora. Não ri não, mas tem hora que eu não sei nem onde eu estou. Eu às vezes venho aqui para a igreja, irmão, eu boto o celular para despertar. Eu fico aqui às vezes 4, 5 horas. Irmão, numa noia. Sabe o negócio? Quando o relógio desperta, eu falo assim, gente, eu tenho que pegar o Samuel. Aí vou pegar o Samuel na escola. Porque é tempo do seu espírito governar o seu corpo. A receber a Cristo, eu não recebo uma sensação de salvação, eu recebo uma realidade de vida. Porque uma coisa é que a eternidade, que é Cristo, o novo, baixe e venha até mim. Outra coisa é que eu tenha entendido que eu suba para viver nessa eternidade do novo. Outra coisa é eu ser introduzido nessa realidade. Nós não pregamos sobre a eternidade, nós pregamos desde a eternidade. Eu não quero ouvir sobre a eternidade, eu quero estar nela. Desde a eternidade é semelhante a um avião, que quando você está na terra, tudo é grande. Mas quando está voando, irmão, tudo é pequeno. Pessoas são pequenas, problemas são pequenos, coisas são pequenas, frustrações são pequenas. Tudo parece fácil. Não, pastor, não tem como pregar desde esse lugar. Então eu vou te dar o melhor exemplo que existe. Jesus, João 3. Se você entender isso, eu posso parar de pregar e a gente orar. João 3, verso 13. Você abriu, diga amém. Você abriu, diga amém. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Irmão, presta atenção nisso aqui de maluco. Ora, ninguém subiu.
Quem está falando? Jesus. É sobre Jesus. Senão, o que? A saber, o Filho do Homem que está no céu. Não, mas ele estava onde? Na terra. Mas estava onde? Não sei, não, você não entendeu. Não entendeu. Ninguém subiu, senão o que desceu. Mas desceu, mas ainda está lá. Jesus não deixou a eternidade quando ele entrou na matéria. Jesus não deixou a eternidade quando entrou no tempo, porque Cristo é o céu. Cristo nunca deixou de ser o céu, estava na terra, mas falava desde o céu. É por isso que ele fala para Nicodemos: Nicodemos, se eu falo coisas terrenais e não me entende, como eu te trago para o meu âmbito? Como eu te trago para onde eu estou? Porque eu não estou na terra, apesar de estar na terra, eu estou no céu. Se um corpo não ocupa 2 lugares no mesmo espaço de tempo, o espírito ocupa. Eu repito até você entender. Eu estou aqui, mas estou lá. É por isso que é difícil às vezes você conversar com alguém muito carnal, muito terreno, porque ele fala de coisas e você fala assim: mas eu não consigo nem sentir isso, gente. Não é possível que não tenha entendido isso que eu estou vivendo. Não, meu irmão, não é possível. Não é possível, eu não consigo compreender isso que eu estou absorvendo. Ele escuta a mesma palavra, ele recebe o mesmo discipulado, mas não é possível. Sabe por quê? Está só na terra. O seu ambiente de vida não é terra, o seu ambiente de vida é céu, ainda aqui na terra. Cinco peixes e 2 peixinhos viraram uma multiplicação enorme, porque nunca responderam à matéria, porque desde o céu, aonde Cristo estava, tudo é possível. Eles estavam respondendo à matéria, Jesus, mas respondiam desde a posição de Cristo, sentado à destra de Deus. Paulo falava desde a eternidade. Eu vi, eu estava lá quando eu fui eleito, escolhido desde a fundação do mundo. Eu estava lá, eu vi tudo. Desde a eternidade, desde esse lugar chamado Cristo, desde esse lugar chamado céu. O que é dinheiro? O que é o orgulho? O que são problemas? Nada. Desde o céu a desonra não importa. Desde o céu, o que são 30 anos de preparo para pregar 3? Jesus com 12 anos estava pronto para pregar o evangelho. Passou ou não estava? E o que você vai dizer quando Maria esquece ele? Ele está pregando para um monte de sábio. Jesus com 12 anos, diz a sua Bíblia que os rabinos faziam pergunta para ele, e estavam admirados com a sua sabedoria. Com 12 anos estava pronto para pregar. Esperou mais 18. E eu vejo gente, irmão, que muda de igreja, que sai de igreja. Ai, porque o meu tempo está passando. O meu tempo está passando. Carnal, material, não entendeu nada. Nada. Não entendeu. Que se tiver que ficar 30 anos sendo preparado para em 3 anos fazer um estrago, irmão, 3 anos vão valer por 30 anos. 3 anos de Jesus valeram por quase 6.000 anos, 5.000 anos, 4.000 anos. Em 3 anos fez mais estrago que qualquer coisa na face da terra. Irmão, eu falo, diante de Deus eu falo isso. Se Deus tivesse me escondido durante 35 anos, 36, e só te desse me dado um microfone há 5 anos atrás, irmão, eu seria um homem feliz. Eu teria mais tempo para estudar, menos tempo para ser vaidoso,
menos tempo para ser egoísta. Eu ia escutar Deus mais rápido. Desde a eternidade não há pressa. Essa é a diferença de um fugitivo para um enviado. Essa é a diferença de um fugitivo para um enviado, querido. Deus fez tempo, espaço e matéria. E de tempos em tempos as pessoas tocavam a eternidade. Agora Deus vai entrar no corpo, na matéria, para dizer à matéria: eu governo a matéria. Então a grande pergunta de hoje, e a última, é: como então é no céu? Assim na terra? Como é no céu? No céu é governo. Governo sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria. Porque desde o céu, tempo, espaço e matéria te servem, e não você serve a eles. Olha para mim. Não fique chateado no que eu vou falar. Mas quem aqui acha que falta tempo na sua vida para Deus? Levanta a mão. Levanta a mão, você com coragem. Pastor, eu preciso de mais tempo. Quem acha? Levanta a mão. Quem te falta tempo para você fazer as coisas que Deus te mandou? Levanta a mão, levanta a mão. Não te falta tempo, te falta governo. Falta governo. Falta tempo não. Falta tempo para eu fazer na minha empresa tudo que eu quero. Não falta tempo, falta governo. Tem gente com menos tempo faz o dobro do que você faz. Erga suas mãos aos céus. Eu te desato do estresse por falta de tempo. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais governo. Se tivesse mais tempo, não! Se Cristo te governasse, se você não perdesse tanto tempo com besteira, se você não perdesse tanto tempo pensando no amanhã e pensasse na eternidade, a sua vida seria completamente diferente. Não te falta tempo, você está perdendo o seu tempo tomando conta daquilo que não precisa ser tomado conta. Te falta governo. Te falta governo. Eu creio que se levanta uma geração em que o Espírito governa a carne. A carne não pode seguir governando. A gente tem deixado de responder a Deus por necessidades materiais. Deus quer falar comigo, mas eu estou ocupado, vou trabalhar. Estou ocupado, eu tenho que atender pessoa. Eu estou ocupado, a minha mãe quer falar comigo. Irmão, se me ligar o presidente da república, eu mando ele deixar recado. E avisa que eu estou com o rei. A fábrica de assuntos de Deus não fica no seu querer. O assunto é dele, ele fala quando ele quiser. E você vai ter que parar para ouvir. Eu declaro que o trabalho não te governa. As crises não te governam. O estresse não te governa. A vaidade não te governa. Eu declaro que tudo aquilo que está no temporal não te governa. A matéria não te governa. O tempo não te governa. Nada te governa. A mulher do fluxo de sangue não tocou na matéria, tocou na realidade. Jesus um dia foi parado por um homem e ele fala assim: Senhor, o meu criado está morrendo. Aí Jesus fala assim: vamos lá. Ele fala assim: não precisa ir não. Envia uma. Aquele homem entendeu algo tão profundo. É como se ele tivesse falado para Jesus: Jesus, essa matéria não pode sarar o meu criado, mas o que está dentro de você excede a matéria. Se você enviar e sair da matéria, ele vai ser curado. Porque não é sobre você tocar ele, é sobre o eterno sair da matéria. É sobre a vida que está em você sair dessa matéria. Aquele homem entendeu: o Cristo vive em mim, conhecendo Jesus.
Se o que está dentro de você sair, o meu servo vai ser criado. Isso que aconteceu na cruz. O que está dentro de Jesus tocou os servos, os escravos, aqueles que estavam doentes, os que estavam mortos, e ressuscitou um a um, porque a matéria não pode conter a realidade de Deus. Enfermos eram curados tocando a roupa de Paulo. Não houve oração. Paulo nem tocou. Por quê? Porque estava além da matéria. Está além da matéria. Como é no céu, governo. Mas para isso vamos ter que ver como ele vê. O céu tem que governar o teu tempo, o teu espaço e a tua matéria. Pilatos nunca teve autoridade sobre a matéria. Ele vira para Jesus e fala: se eu quiser eu posso te matar, posso te soltar. Jesus falou: sobre mim não. Se meu pai não te der autoridade, você não pode tocar no meu corpo. É tempo de você se desprender do governo, do tempo, do espaço e da matéria. Porque tempo, espaço e matéria tem que sujeitar à eternidade de Deus em nós, ao Cristo em nós. Eles não podem nos governar. Sabe o que é materialismo? Não é ter coisas materiais, é que o material te governe, é que o material governe seu coração. Hoje é um dia para a gente se desprender disso, da carne, das vontades próprias, mas principalmente um dia em que eu quero ver mais, ouvir mais, desfrutar de Deus, chegar a um âmbito, irmão. Eu não vim para cá porque eu estou mal, eu vim porque eu quero conhecê-lo, mas eu quero esse âmbito da minha casa, sabe? De desfrutar de Deus, de olhar para Deus e falar: Senhor, eu queria um cheiro, queria um abraço, é se apaixonar mais e mais. Eu quero chegar a um tempo de vida que eu me perca no tempo para me achar nele. O que carregamos não pode ser contido por nós, é muito maior. Hoje, apesar de uma pregação intimista, pós-retiro, eu queria que a gente buscasse isso, sabe? Eu quero chegar a um ponto de vida, e faz isso por mim, se você não quiser isso, o problema é seu. Que eu me perca, irmão, no tempo, no espaço, na matéria. O que é o jejum? Alguém que não lembrou que comeu porque estava com ele. Não deu tempo. Não deu tempo. Não é porque eu não quis, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Não vai dar tempo. Você não vai ter como almoçar. Não vai ter como. Você não vai conseguir sair. Só nós precisamos buscar isso. Porque a carne vai gritar, os afazeres vão gritar, a vida. Não estou mandando você largar nada da sua vida, eu quero que você entenda isso. Mas não é você que controla o tempo, não é o tempo que te controla, é você que controla ele. Não é você que controla o espaço, não é o espaço que te controla, é você que controla o espaço. E que a gente possa se apaixonar, sabe? De virar e falar assim: eu quero mais. Quero mais. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero chegar a esse tempo que eu me apaixone a tal modo que eu quero mais. Eu quero mais. Eu não vim na igreja para encontrar Cristo. Eu trouxe o Cristo para me encontrar com outros Cristos. Não é sobre quem é maior ou quem é melhor. É sobre compartilharmos o pão. Lembra do texto? A doutrina apostólica me leva a conhecer de Cristo, comer do pão e compartilhar o pão. Mas o pão é Cristo. Então, ao mesmo tempo que eu como dele, agora eu tenho um Cristo para compartilhar com você. E juntos conhecemos um Cristo mais completo. Mais completo. Que chega um tempo que você não consiga fazer mais nada a não ser estar com ele. Nada vai tirar
da sua cabeça isso, nada. Hoje não é sobre quem está mal, é sobre quem está bem. Mas sobre um alimento que te leva a se apaixonar mais com Ele. Uma nova natureza. Não que Cristo seja o centro, mas que Cristo seja tudo. É diferente. Porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou afirmando que na minha cabeça não tem coisas que estão fora da vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus é a única coisa que eu tenho, podem morrer, podem viver, só me importa Cristo. Eu estava conversando com o Júnior, e o vô ou a avó do Júnior faleceram. O vô ou a avó faleceu. Vai chegar um tempo que a igreja vai amadurecer a tal ponto que nós não vamos mais lamentar quem se foi. Nós vamos celebrar quem se foi, porque ele está mais perto com Cristo. Eu sei que vai exigir mais de maturidade do que temos hoje, mas não vamos celebrar, de falar, nossa, que inveja. Ele está hoje com Cristo, irmão. Que inveja é essa? Que loucura é essa? Ele está com Cristo hoje. Que doideira é essa, irmão? Ai, Senhor, é que a gente não fala com o morto, porque se falasse dá vontade de falar. Vira para esse irmão e fala, pergunta ele e fala assim: você quer se apaixonar mais com Cristo comigo? Pergunta para ele: você quer se apaixonar mais com Cristo comigo? Dá a mão para ele. Óbvio, vamos buscar isso juntos.